Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, conversamos com a companheira Natália Sena, da Executiva Nacional do PT, e com Benedito Cunha, da direção do PT no Ceará. Os dois falam sobre a situação na cidade de Juazeiro do Norte, em que haverá uma coligação com o PSL. Ainda sobre as eleições, escutamos o companheiro Hortêncio Duarte, da direção do PT na Paraíba, sobre a situação de João Pessoa. E a companheira Ana Afonso, vereadora na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, nos informa sobre como é que foi a convenção do PT na maior cidade governada pelo partido em todo o país. E a companheira Ana Flávia, do DCE da UFESA, traz novas informações sobre a resistência dos estudantes contra os processos de intervenção de Bolsonaro nas universidades e institutos federais. Começamos a edição de hoje falando sobre a cidade de Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Uma decisão repentina da Comissão Executiva Nacional do PT alterou a posição em favor da candidatura própria do partido na cidade. No entanto, mais do que isso, a decisão levou o partido para uma coligação com o PSL. Como é que isso foi acontecer? Conversamos com Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que conta como é que isso aconteceu. Oi, Patrick. Oi para todo mundo que escuta o nosso podcast. Então, Patrick, o que aconteceu lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, foi o seguinte. Foi aprovada por unanimidade, ainda em julho, uma decisão de que o PT teria candidatura própria lá em Juazeiro. E agora, no dia 12 de setembro, à noite, no sábado, na véspera da convenção, a secretária de organização, Sônia, colocou no grupo do WhatsApp da Executiva Nacional uma proposta de resolução alterando a decisão anterior. Colocou para votar essa proposta de resolução, onde a gente apoiaria o candidato Arnon Bezerra, e do PTB, e indicaríamos quem seria a nossa candidatura própria para ser vice. Então, não foi explicado os motivos dessa mudança, né? O que foi dito é que aconteceram mudanças no cenário eleitoral em Juazeiro, com uma unificação do campo bolsonarista em torno de uma candidatura do Podemos e uma necessidade de unificar a base do governador Camilo Santana no município. Então, isso é o que é dito na proposta de resolução que a companheira Sônia, secretária nacional de organização, colocou para votar. E essa proposta teve imediatamente aí, assim que foi colocada no grupo, teve o voto de vários companheiros e companheiras nela, né? Então, foi isso que aconteceu. No sábado à noite, a proposta foi a voto através do WhatsApp. Imediatamente recebeu o voto de mais de uma dezena de companheiros durante a madrugada e no período da manhã de domingo, algumas pessoas ainda votaram. Ela foi aprovada antes da convenção do PT em Juazeiro do Norte. É isso. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Agora, quais as consequências disso lá no Ceará? E o que vai ser feito pelos companheiros e companheiras a partir de agora? A gente conversou com Benedito Cunha, que é da direção do PT Ceará, que falou para a gente também sobre esse assunto. Uma saudação aos companheiros, ouvintes desse podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui Benedito Cunha falando diretamente do Ceará, onde sou membro do Diretório Estadual e militante da articulação de esquerda. Eu venho rapidamente conversar com vocês sobre esse episódio na cidade de Juazeiro do Norte, que o PT faz parte de uma coligação que envolve os partidos PTB, PMN, Progressistas e o PSL. Primeiro dizer que até então o PT teria candidatura própria e que o nome seria o advogado Gabriel Santana.
que era filiado ao PCdoB e veio para o PT numa articulação garantindo que ele seria o candidato do partido naquela cidade. Porém, alguns dias depois, mais precisamente no final da semana passada, a gente se dá conta dessa nova resolução nacional para dizer que o PT não tem candidatura própria e, mais ainda, que sai coligado com esses demais partidos já citados acima. Importante dizer que o atual prefeito, José Arnon, do qual o PT será vice nessas eleições agora, foi deputado estadual e deputado federal e fazia parte da base aliada do governador Camilo Santana, que é do Partido dos Trabalhadores. A resolução nacional, ela dá conta de duas considerações para defender essa coligação, que é, primeiro, a necessidade de unificar a base do governador Camilo Santana na região do Cariri e, segundo, o enfraquecimento do campo ligado à direita bolsonarista naquela região. Agora, veja só, como é que uma resolução é posta dizendo que o PT vai fazer parte de um campo, de uma coligação que tem partidos bolsonaristas, Assim, o PSL é a principal figura que referencia o Bolsonaro. Aqui no Ceará, o deputado federal Heitor Freire é a figura que representa o PSL. Todos nós conhecemos o seu perfil, a sua personalidade, altamente bolsonarista. Mas a resolução da direção nacional chega colocando o PT nesse cenário posto aí. É muito claro para nós que essa decisão, ela coloca em xeque, ela dificulta a ação do PT. Ela enfraquece a ação da militância do partido, não só naquela região, mas em todo o Ceará. Mas, infelizmente, me parece que a nossa direção nacional não observa isso e acaba cometendo erros graves, considerando outros interesses para além do PT. O que nos resta, enquanto militância aqui no Ceará, é dizer que nós não somos favoráveis a essa coligação que põe o PT junto de partidos direitistas. A gente acredita que é importante o PT dar um salto para além dessa visão tosca, dessa visão miúda, que nos põe numa situação bem difícil, bem delicada. É isso, gente. Agradeço aí pela atenção. Valeu, Benedito. Obrigado, companheiro. E ainda no Nordeste, a gente escuta agora o companheiro Hortêncio Duarte, da direção do PT na Paraíba. Hortêncio, como é que está a situação aí na capital, em João Pessoa? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. A situação da candidatura própria em João Pessoa vem sendo montada e preparada desde o começo do ano, enfim, com a disposição de todos os setores, todas as forças, todos os agrupamentos que compõem o partido, de colocar um nome petista para disputar a vaga de prefeito em João Pessoa. E o nome de consenso, o nome que consensuou todo o PT, que foi abraçado por todas as forças, foi o nome do companheiro Anísio Maia, companheiro histórico na esquerda, histórico na luta dos trabalhadores na cidade de João Pessoa e no estado da Paraíba, atualmente no seu terceiro mandato de deputado estadual, e estamos avançando em torno dessa candidatura, uma candidatura de esquerda, em aliança com o PCdoB, que indicou o companheiro Percival Henriques para vice, e vamos fazer na próxima quarta-feira a nossa convenção para homologar o nome do companheiro Anísio Maia de nossa chapa de vereadoras e vereadores para disputar a Câmara Municipal e a Prefeitura de João Pessoa com um olhar de esquerda, um olhar que enfrente todos os problemas que a cidade vem passando e que não sirva para governar apenas para os patrões. Agora, Hortêncio, essa posição do PT em João Pessoa, ela está alinhada com a decisão da direção nacional do PT de termos candidaturas nas capitais do Nordeste. Agora, ela tem encontrado alguma resistência interna ou principalmente externa aí na cidade? Bom, Patrick, como eu disse, a nível interno, a nível local e interno no PT de João Pessoa não tem nenhuma resistência, nenhum problema, a candidatura é unanimidade, todas as forças, todas as lideranças, todos os companheiros e companheiras estão fechados e focados na candidatura do companheiro Anísio Maia. Nos últimos dias, movimentos externos tentaram desestabilizar a candidatura e tentaram buscar a nacional para de alguma forma intervir ou desmobilizar a nossa pré-candidatura, o que não foi conseguido,
onde todas as forças reafirmaram através da executiva municipal, que é presidida bravamente pela companheira Gilcélia, que está sendo uma guerreira nessa luta pela candidatura própria. Todas as forças reafirmaram a unidade em torno do nome do companheiro Anísio e da candidatura própria de João Pessoa. Valeu, Hortêncio. Obrigado, companheiro. Nos últimos dias a gente, de fato, soube informações de que há pressão para que o PT faça uma composição na cidade, né, com outros setores, mas, na nossa opinião, é fundamental que o PT em João Pessoa mantenha a candidatura do companheiro Anísio Maia, porque na cidade nós vamos ter um conjunto de candidaturas bolsonaristas, né, que reivindicam o bolsonarismo, e é fundamental que nós mantenhamos a candidatura do PT aí na cidade. Pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Ana Afonso. A Ana é vereadora na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. São Leopoldo é a maior cidade que o PT governa no país. E o companheiro Ari Vanazzi é o prefeito da cidade. E o Ari vai para a sua reeleição. Esses dias tivemos a convenção do PT na cidade. É sobre ela que a gente escuta agora a companheira Ana Afonso. Olá, Patrick. Olá a todos, companheiros e companheiras que participam desse podcast. Aqui é a vereadora Ana Afonso, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, líder da bancada do PT na Câmara de Vereadores e vice-presidenta do PT estadual. No Brasil, estamos vivenciando a política do governo Bolsonaro, que empurrou milhares para a miséria e a perda dos direitos sociais. Além disso, temos o avanço do fascismo com o aprofundamento do preconceito. O retorno da fome e da miséria ao nosso país é o custo do enriquecimento de banqueiros e empresários amigos do presidente. Não há perspectiva de vida digna para a população com este governo que vive da exploração da classe trabalhadora e do ódio às mulheres, negros, LGBTs, jovens, estudantes e até à ciência. O descaso com a pandemia levou e leva milhares de vidas brasileiras, enquanto o representante maior da nação faz piadas para sua claque. Dessa forma, se evidencia cada vez mais a importância dos serviços públicos sucateados ano após ano, em que o ponto alto é a Emenda Constitucional 95, a emenda que congelou os investimentos propostas por Temer logo após o impeachment. Junto com Bolsonaro, aqui no estado, o governador Eduardo Leite também aproveita a pandemia, Eduardo Leite do PSDB, aproveita a pandemia para aprofundar o projeto neoliberal de privatizações, redução de direitos, de investimentos nas políticas sociais, não faz testagem em massa, não tem ações para proteger empregos e renda. Essas figuras, Eduardo Leite e Bolsonaro e suas políticas, têm representantes aqui na cidade de São Leopoldo, seus defensores. A mesma sanha exploratória contra os mais pobres, que serve para enriquecer ainda mais os ricos e que ocorre em nível federal e estadual, acontece aqui também. E é importante que se saiba que são os defensores dessas políticas, pois seus discursos geralmente vêm travestidos de defesa do povo, invariavelmente imersos em mentiras e as tão famosas fake news. Nós aqui, como contraponto, temos um projeto democrático e popular. O governo Vanazzi fez projetos que significam avanços para São Leopoldo, recuperou os investimentos, não reduziu direitos dos servidores, gerou empregos, atendeu a população frente à pandemia em defesa da vida e a distribuição de kits de alimentação para as famílias de baixa renda. Além disso, ampliou a rede de saúde, escolas e 200 ruas foram pavimentadas no nosso governo. A partir desses desafios, ontem, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras de São Leopoldo realizou sua convenção semipresencial. Isso mesmo, neste domingo, dia 13. A chapa majoritária para as eleições de 15 de novembro será representada pelo nosso atual prefeito, companheiro Ari Vanazzi, que concorre à reeleição. E o vice de Ari Vanazzi é o vereador Ari Moura, do PDT. A convenção do PDT ocorreu sábado. Por enquanto, a nossa chapa tem o apoio do PRB, PSB e PTB, que já fizeram convenções. O PCdoB, partido da atual vice-prefeita, também deve estar na coligação, mas ainda não fez a sua convenção.
Prefeito Vanazzi fez uma fala rápida e muito emocionada, fazendo referência a todas as lutas construídas ao longo desses últimos 4 anos e também a defesa da vida, combatendo o discurso de ódio e omissão do governo federal, sem descuidar também do desenvolvimento econômico, da geração de emprego e rendas, de políticas sociais. Foi uma convenção meio diferente de todas as que nós já fizemos, com presença em massa da militância na sede do nosso partido. Mas com certeza nós temos a convicção de que com trabalho e seriedade a cidade avança, como vem avançando nos últimos anos, e com um olhar cuidadoso voltado para a educação, para as crianças, para os idosos, para a classe trabalhadora, para todos os segmentos. Saúde universal, vamos ter uma cidade cada vez melhor. Também foi aprovada na nossa convenção as candidaturas a vereadores, né? Também foi aprovada 20 candidatos a vereadores do PT. Entre eles está o nosso nome. Com muita alegria estamos também concorrendo à reeleição como vereadora do PT da nossa cidade. Então esse é o recado que a gente traz aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil, dizendo que aqui nesta terra é um território de democracia e de resistência. Nós queremos lutar e não permitiremos que os golpistas que destroem o Brasil e o Rio Grande do Sul tomem assento aqui na nossa cidade. Aqui nós não deixaremos que São Leopoldo se torne o que o Brasil se tornou. E por isso a nossa campanha, mesmo em tempo de pandemia, tem dialogado com todos os setores sociais, populares, com lideranças comunitárias. Temos organizado núcleos de resistência em toda a cidade, porque sabemos que os nossos adversários representam o poderio do fascismo, do neoliberalismo e são segmentos que têm um discurso e praticam a política contra os pobres. Por isso estamos com muita energia, muito entusiasmo, focados nesse processo eleitoral e com certeza veremos de manter a esperança vermelha na nossa cidade, vencendo as eleições de 15 de novembro e afirmando o projeto do PT e do campo democrático e popular. Um abraço a todos que ouviram o podcast, um beijo no coração, obrigada, vereadora Ana Afonso, aqui de São Leopoldo. Valeu, Ana, obrigado, companheira. Pessoal, em outras edições do podcast, a gente já colocou aqui informes sobre o processo de intervenção que está acontecendo na Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA, no Rio Grande do Norte. E a companheira Ana Flávia, que é a coordenadora geral da entidade, volta aqui no podcast hoje para nos atualizar sobre como é que está essa situação da intervenção lá, mas também em outras instituições em todo o país. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, em especial os estudantes petistas que nos acompanham. Hoje, a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA, encontra-se há 16 dias sob intervenção. Tem sido 16 dias muito intensos para nós, estudantes e movimento estudantil organizado da UFERSA, né? Primeiro porque temos liderado uma boa e importante luta. Nós somos a única categoria que tem, de fato, conseguido polarizar a nossa universidade, fazendo o debate adequado sobre essa intervenção e dando o tom necessário a isso, reagindo à altura do que exige um processo tão arbitrário, tão violento e de desmonte da nossa instituição, né? Então, a gente está articulando a luta contra a intervenção e contra todo o pacote de maldades que essa intervenção representa. Em especial, os ataques que a interventora tem feito contra os auxílios de inclusão digital e contra as conquistas que nós tínhamos garantido na Minuta Mãe, que está em discussão no CONCEP, sobre a retomada do semestre 2020.1, que foi de forma remota, né, o semestre que foi paralisado com a pandemia. Algumas dessas conquistas que nós tínhamos garantido era a flexibilização da presença, era a gente poder trancar a disciplina durante todo o semestre, sem que isso implicasse na redução dos nossos índices de rendimento acadêmico e sem que isso constasse, inclusive, no nosso histórico escolar.
bem como diversas outras coisas que foram fruto de muita luta estudantil na UFESA, né? De várias sínteses que nós realizamos em Assembleia Geral dos Estudantes e em assembleias por curso, né? Que nós conseguimos fazer esse processo de fazer o debate da minuta em várias assembleias de curso que a gente realizou há um tempo atrás. Né? E outra coisa fundamental também que a gente tem reivindicado e que a interventora se faz de surda é o auxílio inclusão digital para a pós-graduação. Mas, enfim, após o ato que nós organizamos no dia 31 de agosto, um baita de um ato vitorioso que mostrou que não é um inquérito policial que irá intimidar o DCE Romana Barros e todos os estudantes que o compõem, nós temos atuado basicamente de 3 formas, né? A primeira delas é a articulações a partir da nossa rede de movimento estudantil, que sendo uma rede mais interna, que são os nossos CAs e diretórios acadêmicos, e uma rede mais externa, marcada especialmente pelas relações que a gente tem construído com a rede de grêmios do IFRN e com outras entidades gerais do Estado, né? Não é à toa que após o dia 31 a gente realizou mais um conselho de entidades de base, né, para avaliar as nossas ações até aquele momento e os próximos passos. Deliberamos inclusive por unanimidade que além das ações que estamos fazendo em mídias, redes sociais, entrevistas, nós iremos organizar ações presenciais semanalmente contra a intervenção. Na semana do dia 7, na semana passada, a interventora foi fazer sua agenda visitando as direções de camp, né, da nossa universidade. E a gente fez questão de recepcioná-la, né, com faixas, com sátiras e com ato dentro da nossa universidade nos dias 9 e 10. Também estamos fazendo uma articulação com as entidades sindicais, né, principalmente o Sinteste, a ADUFESA e o Sinasef, e nós estamos construindo uma articulação mais nacional. Como eu falei em uma edição anterior do podcast, Patrick, o que a gente tem percebido é que as lutas elas têm se dado muito de forma localizada em cada instituição de ensino federal que encontra-se sob intervenção, né? O IFES que faz sua luta, a Universidade da Grande Dourados faz a sua luta e assim sucessivamente. A gente não tem conseguido da UNE, da UBS, da NPG, uma capacidade de articular essa luta, de articular as entidades estudantis envolvidas em todo esse processo de intervenção, né? Então, nós não podemos deixar que esse processo sistemático de desmonte, de intervenções tocado por esse governo miliciano continue em curso, né? É preciso derrotar globalmente tudo isso que está ocorrendo. Então, o DCE da UFESA vem entrando em contato com os DCEs e redes de grêmios das 3 instituições que encontram-se sob intervenção para que possamos articular essa pauta. Nossa ideia é ainda tentar organizar uma reunião com essas entidades nesta semana, né? E aí a gente também tem feito uma outra ação, que é a de tentar articular os reitores eleitos. Nós estamos tentando entrar em contato com todos eles para que a gente possa não só cobrar do CONIF e da ANDIFES uma articulação mais sólida, mas que a gente possa, de fato, encaminhar para uma pauta mais coesa, né? Nessa articulação, entidades estudantis, reitores eleitos, CONIF, ANDIFES, ANDES, Sinasef, enfim, e as entidades sindicais nacionais. E aí, sobre o nosso calendário de ações, nesta semana, nós temos pensado o seguinte. Quarta-feira nós teremos a Assembleia Estudantil para debater justamente os ataques que a interventora vem imprimindo em relação ao orçamento do PENAS, né, que é o orçamento que iria garantir os auxílios de inclusão digital para todos nós. No dia 17 estaremos organizando uma aula pública em Mossoró, às 16 horas, na Praça do Pax, com a presença do reitor eleito da UFESA, das entidades estudantis e sindicais também da UFESA, do IFRN e da UERN. No dia 18, nós iremos organizar um outro ato, dessa vez na UFESA, porque no dia 18 vai ser a votação da minuta sobre a retomada do semestre no CONCEP.
E além dessas ações que envolvem mais a pauta da intervenção, a nossa entidade ela não tem parado, né? A gente pretende realizar visitas nas residências acadêmicas que encontram-se fechadas, né, nesse momento de pandemia, e provavelmente nós estamos com vários problemas de manutenção. Então, a gente está pretendendo fazer essa agenda. A nossa coordenação de arte e cultura também está começando a realizar uma série de atividades, como formação do Clube do Livro, exposição artística virtual dos estudantes artistas da nossa universidade. Então, a gente está basicamente nesse clima de vapor intenso, né? Que é isso que a gente precisa construir. E no mais, para nós que somos estudantes petistas da UFESA, uma das coisas que a gente tem atentado e uma das coisas que estão como tarefa central para a gente nesse período é a construção de um núcleo de estudantes petistas na universidade. A gente sabe que não pode brincar com a equipe interventora, né? Apesar de ela não ter respaldo, inclusive na categoria estudantil, a gente sabe que ela, junto com um projeto bolsonarista, vai tentar disputar todas as nossas entidades, todos os conselhos, e a gente precisa aproveitar esse clima que está favorável a gente para fortalecer o petismo e para fortalecer o PT, a juventude do PT dentro da UFESA. Então, é basicamente esse o panorama que a gente se encontra na nossa universidade, e é isso que nós estamos travando nesse período. Né? Mais uma vez, fora Ludmila, fora todos os interventores que encontram-se nas mais de 3 instituições de ensino federais, posse dos nossos reitores eleitos já, e fora Bolsonaro e todo o seu governo. Porque se nós não derrotarmos esse governo, nós teremos cada vez mais intervenções, cada vez mais tentativa de criminalização do movimento estudantil e sindical dentro das nossas instituições. Saudações petistas. Valeu, Ana. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Na edição de sexta, a gente começou a conversar com o companheiro Walid Rabah, que é da FEPAL, falando sobre a questão palestina. E na próxima sexta a gente volta a conversar com o Walid, que continua a conversa com a gente sobre o mesmo tema. Tá certo? Nos encontramos então sexta-feira. Amanhã tem reunião do Diretório Nacional do PT, cujo informe vai ser feito também na edição de sexta-feira. Uma boa semana a todos, saudações petistas e até mais.